Então, pessoal, bom dia, né? Enfim, vamos começar a nossa aula. Essa aula de hoje é como se fosse assim um mini spoiler de tudo que vai acontecer, de tudo que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, tá? Então, vai ser na aula de hoje que a gente vai começar a ver alguns conceitos sobre os quais a gente vai conversar muito durante esse semestre inteiro, ok? Então, é algo importante, assim, porque em se tratando de sistemas operacionais, a gente tendo assim uma certa visão do todo, né, mesmo que seja superficial, né? Porque claro que a aula vai ser superficial, né? Em uma aula a gente não consegue aprofundar nada disso, mas ter essa visão assim, mesmo que seja superficial, é muito importante para que aos poucos a gente vá se aprofundando em cada assunto desse, em cada conceito desse, tá bom? Então, antes de a gente começar, só para relembrar para vocês que as aulas serão gravadas, então vocês podem acessar essas aulas depois, tá? As questões abertas que tem lá nos primeiros quizzes que vocês estão fazendo, eu vou revisar todas manualmente, tá? Porque eu tentei colocar várias opções, porque lá ele considera maiúscula, minúscula, se tem espaço, se não tem, se é um espaço só, se é mais de um espaço. Então, não tem como eu colocar todas as opções que vocês podem responder, tá? Então, depois eu me comprometo, eu vou revisar uma por uma. Então, quem errou aquela questão, quem o quiz indicou que errou aquelas questões que é para escrever, tá? Não se preocupe, que depois eu vou avaliar manualmente, tá certo? Lembrar também para vocês que esses quizzes valem 60% da nota, né? E é através deles que vocês podem aprender, praticar o que vocês estão estudando, né? Então, eu sempre vou tocar nessa tecla. Se vocês estudarem antes, depois faz o quiz, como se fosse uma prova, sem olhar em nada, ou se tiver alguma dúvida, revisa aquele assunto para poder fixar melhor. Então, isso é importante para a aprendizagem de vocês, tá? E se vocês aprendem a prova, que vem lá dos quizzes e das listas de exercícios que eu vou passar, vai sair naturalmente uma nota boa, tá bom? Então, agora chegou a hora de vocês participarem um pouquinho, tá certo? A pergunta que eu faço para vocês é assim: por que é que a gente compra um sistema computacional? Por que é que a gente compra um computador, por exemplo? O que é que vocês acham? Compra com qual é a finalidade de se ter um computador? Ou a principal atividade que a gente espera que esse computador realize? Processe textos. Dryon tá dizendo processar textos para a gente Sim, usar processador de texto, porque você, no caso, é um usuário que escreve mais, né? exato. Mas o processador de texto é o quê? Seria um software. É um software, é uma aplicação, não é isso? Sim. Então, a gente pode generalizar essa resposta. É Dryon ou é Dryon? É Dryon. Dryon, certo. A gente pode generalizar essa resposta. O que é que vocês acham? De generalizar, dizendo que a gente deseja um sistema computacional para executar aplicações. O que é que vocês acham? É uma boa. É uma boa. Olha aí, Juan, Fernando concordam, né? Eu acho que fica vago aplicações, porque dentro de cada aplicação tem sua especificidade. Tá, e se eu disser que eu compro o sistema computacional para executar o sistema operacional? O objetivo de comprar um computador é para executar o sistema operacional. O que é que vocês acham? Estaria correto. Correto? Então, basta executar o Windows ou Linux e nada mais. Assim, depende, né? Porque é uma pegadinha a pergunta em si. Porque tem vários outros componentes que são comunicados através do barramento. Porém,
Depende do. Eu não estou entendendo a pergunta em si, no caso. Tá, vamos continuar, assim, para ver se fica mais claro. Júlia tá dando aqui, depende muito do que o usuário quer do sistema operacional, pois um sistema pode servir para várias coisas ou especificamente para alguma coisa, como o Linux, que possui vários modelos, até para programadores ou hackers, suas ferramentas e funcionalidades são bem diferentes de outros SOs. Concordo, mas quando você pega o seu rico dinheirinho e compra um computador, o software que importa para você é o SO ou é outro software? Ou é uma IDE que você vai, IDE é que você vai usar para programar, ou é um browser que você gosta muito de navegar na web, ou é um Seria processador de texto, o sistema ou é operacional. o sistema operacional, ele não oferece nada para você como aplicação final. Concorda? Sim, O que é que o sistema mas operacional oferece para você como usuário daquele computador? Se você ele tiver um sistema entrega a operacional, comunicação. ele entrega a comunicação, mas se você tiver um sistema operacional e você não instalar nenhum software, nenhuma aplicação no seu computador, ele vai ser útil para você? Você instala o sistema operacional Não, e não. nenhum software mais, só o sistema operacional. Não, ele, apesar de ver algumas coisas nativas, mas mesmo assim vai ficar vago. Então, não é útil, né? Aqui, Felipe comentou aqui que o que importa para ele quando ele compra um computador é que ele deseja usar aplicações e serviços dessas aplicações, né? Claro que a gente já tem uma noção de que o sistema operacional oferece serviços para essas aplicações que estão acima dele, né? Mas, quando a gente compra um computador, um sistema computacional, quando a empresa monta seu parque, né, seu data center, o objetivo é executar aplicações que estão acima do sistema operacional e que são úteis para os usuários ou para o dono daquele sistema computacional, ok? Então, isso significa que, vou dizer uma frase, aí vocês dizem se é verdadeiro ou falso, tá? Se vocês concordam ou não. Quanto mais pesado o sistema operacional, melhor. Eu topo passar a metade do meu tempo usando o processador só para rodar o sistema operacional. O que é que vocês acham? Discordo Eu totalmente. discordo também. Pronto, todo mundo discordou agora, até que enfim eu cheguei numa concordância, na verdade, né? Era esse ponto que eu queria chegar com vocês, né? A gente compra um sistema computacional para rodar as aplicações que sejam do nosso interesse, né? Seja nós como pessoa física, seja nós como pessoa jurídica, né? Mas a gente compra para rodar essas aplicações. Só que essas aplicações só são possíveis porque o sistema operacional existe, né? É o sistema operacional que oferece os serviços necessários para que a gente tenha tantas aplicações e cada dia surjam novas aplicações, né? Mas a gente não quer que esse sistema operacional consuma todo o poder computacional do nosso computador. Ao contrário, quanto mais leve ele for, quanto menos processador ele consumir, quanto menos memória ele consumir, quanto menos disco ele consumir, melhor. Não é isso? Estamos todos concordando até aqui, né? Então, a gente compra esses computadores para rodar nossas aplicações. Quantas aplicações vocês gostariam de rodar? Uma, duas? O máximo possível, né? O máximo O máximo possível. O máximo. O Tá, máximo todo mundo cravasse. concordando. O máximo possível, não é? Pede como quem pede a Deus. Se ele vai conseguir, a gente não sabe, né? Vai Então, abrindo o aplicativo até o computador começar a fritar. até dá too many open files e dá CREO, né? Então, a gente quer rodar muitas aplicações. Então, a gente vai estudar aqui sistemas operacionais
que são feitos para executar muitas aplicações. E aí, como é que a gente... Qual é a palavrinha? Vocês lembram qual é a palavrinha que a gente usa quando a gente diz que um sistema operacional ele tem essa capacidade de executar muitas aplicações, ou de gerenciar, né, um hardware para executar Programado. muitas aplicações? Multiprogramado, isso. Quem falou? Felipe. Felipe. Perfeito. São sistemas operacionais multiprogramados, tá? Porque esses sistemas operacionais, eles vão ser capazes de gerenciar o hardware de uma forma que esse hardware vai ser compartilhado entre as várias aplicações que o dono desse sistema quer rodar, ok? E aí, o principal componente de hardware que é envolvido no processamento dos programas é a CPU, né? Mas tem outros componentes que são muito importantes nessa execução. O que é que vocês me diriam? Que outros componentes de hardware, né? Lembrando daquela aula de revisão de hardware que a gente teve. Que outros componentes de hardware que são muito importantes na execução dos programas? Memória RAM. Memória RAM, importantíssima. A gente não tem tecnologia que executa programas cujo código está no disco. A gente só consegue executar um programa se o código e os dados dele estiverem na memória. Ok? Então, a memória RAM, ela é muito importante nesse contexto de execução de programas. E tanto a CPU quanto a memória RAM, então, elas precisam ficar compartilhadas entre os vários programas que aquele dono daquele sistema, ou aqueles usuários, né? Às vezes são sistemas que têm um usuário só, às vezes tem múltiplos usuários. Então, essa memória RAM e essa CPU, elas têm que ser compartilhadas entre esses vários programas, para que o sistema operacional consiga executar esses vários programas. Quem gerencia esse compartilhamento é o sistema operacional, certo? Para que isso seja feito, o sistema operacional, né, os desenvolvedores dos sistemas operacionais, há muito tempo atrás, criaram uma abstração chamada de processo, tá? Por enquanto, a única coisa que eu vou falar é que um processo é uma estrutura de dados. É uma estrutura de dados que guarda informação sobre um programa que está executando, certo? E aí, essa estrutura de dados é importantíssima no contexto da execução desses programas em sistemas multiprogramados. Vocês vão entender já já por quê. Então, aqui só para a gente relembrar, a gente tem a memória RAM, a gente tem a CPU, a gente tem um barramento aqui, né, um barramento de dados, de preferência bastante rápido aqui para a comunicação entre esses dois dispositivos. Também barramento de controle, enfim, tem um barramento que comunica eles. E aí, essa memória RAM, em um sistema multiprogramado, ela vai ser compartilhada entre vários programas que estão em execução, né? Os programas que o usuário botou para rodar, certo? Vamos dizer assim, de forma simplificada. Ok? Então, essa memória RAM está compartilhada. E essa CPU, ela precisa também ser compartilhada para poder executar esses vários programas, certo? Quem é que define que programas vão estar aqui na memória RAM? É o sistema operacional. Quem define quem é que vai rodar nessa CPU, quem é a próxima instrução a ser executada nessa CPU, de que programa vai ser? Quem decide é o sistema operacional, tá? São os módulos de gerência de memória e o módulo de gerência de processamento que a gente vai ver ao longo desse curso, tá? Então, o sistema operacional, como a gente já falou, ele tem aquelas duas responsabilidades, né, de tornar a interface do hardware, que é muito complexa, que é muito dependente de fabricante, que é muito dependente de tecnologia, tornar essa interface mais simples para os programas e para os usuários, tá? Então, é por causa do sistema operacional que a gente consegue escrever software que lê e escreve nos discos sem a gente ter nenhum entendimento de como é que funciona a programação de um disco, tá? É por conta do sistema operacional.
E é também por conta do sistema operacional que a gente consegue usar esses recursos todos de hardware do sistema computacional de forma eficiente. Por exemplo, compartilhando esses recursos entre os vários programas que a gente quer executar. Tá? Aí aqui, só para a gente fazer uma revisão, a gente está falando que a gente vai estudar sistemas operacionais multiprogramados e que, portanto, o sistema operacional, ele tem que estar, ele tem que ter a capacidade de compartilhar os dispositivos de hardware que compõem aquele sistema. Por enquanto, a gente falou que dois dispositivos muito importantes são as CPUs, né, a gente pode ter um ou mais CPUs, e a memória RAM. Como é o compartilhamento da CPU? A CPU é compartilhada no espaço ou no tempo? No tempo. No tempo. O que é que significa isso? E vários programas eles revezam os recursos que são oferecidos. Exatamente. Que aquele recurso ele vai revezar, aquele recurso vai ser usado de forma revezada no tempo, né? Então, se eu pegar um único instante de tempo, uma CPU, ela só pode estar executando um único programa. Ela não pode estar executando dois ao mesmo tempo. Mas, se eu pegar ao longo de um período de tempo, a gente vai ver que essa CPU executou vários programas, certo? E a memória RAM, ela é compartilhada no tempo ou no espaço? No espaço. No espaço, correto. Porque, como a gente viu até nessa figurinha aqui, né, ela vai ser dividida, né, parte dessa memória vai ser usada por um programa e parte dessa memória vai ser usada por outro programa, né, no mesmo momento. Júlia está perguntando se, dependendo da quantidade de programas, se pode executar vários ao mesmo tempo. Se você quantidade de tiver... processadores, professora. Quantidade de processadores, isso. A minha resposta eu não sou especialista em hardware, tá? Mas a minha resposta depende do que a gente está falando sobre quantidade de processadores. Porque o que eu estou falando se a gente olhar para um único processador, né, ele só pode estar executando um processo, ok? Mas se eu tiver vários processadores, cada processador vai estar executando um processo diferente. Isso depende das decisões de escalonamento do sistema operacional. Ficou claro isso, assim? Se eu estou olhando só uma unidade de processamento, né, que tem aquele registrador PC, que é a próxima instrução que ele vai executar, só um programa pode estar sendo executado ali. Mas quando a gente tem um computador, né, um sistema computacional que é multiprocessado, então, cada processador pode estar, sim, executando um programa diferente, ok? Um exemplo, professora, esses processadores que têm mais de um núcleo, eles podem processar mais de um processo ao mesmo tempo ou não? Tipo, um processador com dois Com mais de núcleos, um tá? pode, com mais de um pode. Agora, tem umas tecnologias de computadores assim, muito processados, eu não me lembro direito se é o hyperthreading, tem uns que eles simplesmente fazem um pipeline e eles conseguem fazer, por exemplo, que para você executar uma instrução, você tem que recuperar aquela instrução da memória, trazer para o registrador. Recuperar os dados de entrada daquela instrução, trazer para um determinado registrador. Depois, identificar o código daquela instrução que está sendo realizada. Então, tem vários passos, até que você, enfim, executa a instrução. Então, tem vários passos aí para você conseguir executar uma instrução, né? Que ocorre tudo um após o outro, né? Então, tem algumas tecnologias, que, se eu não me engano, é o hyperthreading, ou é pipeline, acho que são tecnologias com pipeline, uma coisa assim, em que você pode ter mais de uma instrução, assim, no andamento de sua execução, sabe? Enquanto eu estou executando uma instrução, a próxima já está sendo recuperada, a outra anterior a ela já está sendo decodificada, enfim.
É como se esses passos que você segue, eles pudessem ser feitos simultaneamente dentro do processador. Mas, ainda assim, a gente está falando de um processo, de um programa só, certo? Não sei se ficou claro, assim. Tem muita tecnologia diferente em relação a essas unidades de processamento, né? O que a gente vai fazer aqui, nesse curso, na maior parte do tempo, a gente vai estar falando de um computador que tem um único processador, porque isso já é complexo o suficiente, sabe? Para a gente conseguir entender os trade-offs das decisões de desenvolver um sistema operacional. 3 doses, ficou 3, trade-off, 3 doses. Ai, ai. Então, mas eu planejei esse semestre a gente ter uma pincelada de um sistema operacional que tem múltiplos processadores, tá? Porque algumas coisas podem ser diferentes, tá? Então, espero que dê tempo, mas também eu não vou sobrecarregar vocês. Se não der tempo, fica para vocês estudarem sozinhos depois. Então, o processador, ele é compartilhado no tempo, não é isso? E aí, se vocês estivessem desenvolvendo o sistema operacional, vocês fariam como? Você roda um programa até terminar e depois roda o próximo? Eu viria o grau de prioridade. Viria a prioridade do programa, e aí você Isso. rodava primeiro que tem maior prioridade. Seria isso? Sim, isso. Aí, se você rodar o primeiro que tem maior prioridade, e esse que tem maior prioridade for, por exemplo, um browser, Certo. aí você não roda nada mais, você só roda o navegador? Não, Não, né? não. Será que essa é uma boa opção para o sistema operacional? Existem vários algoritmos de escalonamento que consideram a prioridade, tá? Isso é uma boa ideia, considerar a prioridade. Mas será que é bom eu rodar um programa até ele encerrar e aí só depois eu pego o próximo? Não, de jeito nenhum. Não, né? Como é que a gente podia fazer? O que é que vocês acham deixa eu dar uma dica. Vocês lembram que tem um dispositivo de hardware chamado clock? O que é que esse clock faz? O que é que vocês acham que esse clock faz? Relógio, como se fosse um relógio dentro do computador, mas não é só o relógio para dar a hora, não. Ele informa ao SO quais são os recursos que vão ser usados. É isso? Ele meio que Não entendi, Leandro, tua resposta. ele informa por interrupções qual os recursos que vão ser usados. Ele informa por interrupções os recursos que vão ser usados. Assim, ele gera interrupções. Essa parte da resposta está super correta. Mas ele não tem noção nenhuma de que recurso vai ser usado, não. Isso é só um dispositivo burro que entende do passar do tempo e de tempos em tempos gera uma interrupção, certo? Isso, Júlia. Podemos pausar uma tarefa minimizando o programa. Acho que eu entendi o que você quer dizer e é isso que eu vou tentar explicar aqui. Então, esse relógio, ele vai de tempos em tempos interromper a CPU, né? Mandar uma interrupção, certo? E aí, a CPU em algum momento vai aceitar aquela interrupção, o tratador de interrupções do relógio vai ser chamado, e aí, quando esse tratador de interrupções do relógio começa a rodar, a primeira coisa que ele vai decidir, que esse software, né, que trata esse tipo de interrupção decide está na hora de chavear a CPU para rodar outro programa que não seja esse que está rodando agora? É isso que o tratador de interrupções do relógio vai fazer. Poderia E aí, repetir? o tratador de interrupções do relógio, do clock, a primeira coisa que ele vai fazer, né, a primeira grande decisão que ele vai fazer é responder o seguinte: está na hora de revezar o uso dessa CPU para outro programa. Eu tenho um programa lá rodando, aí
chegou a interrupção do relógio. Aquele programa que está rodando vai ser suspenso para que o tratador de interrupções do relógio seja executado, né? Isso aí já vai ser o sistema operacional, né? Que está executando. Aí tem o vetor de tratamento de interrupções. Lá nesse vetor tem um código do tratador de interrupções do relógio. A primeira coisa que vai ocorrer nesse código é decidir se esse programa que foi suspenso, né, esse que estava rodando antes de chegar à interrupção, ele deve continuar rodando na CPU ou ele deve ser interrompido. Essa é a primeira decisão do tratador de interrupção do relógio. E aí, se for percebido por esse tratador que está na hora de dar CPU para rodar outro programa, né, de rodar outro programa na CPU, então, esse programa anterior, né, esse que foi suspenso, ele não vai mais rodar. Quando o tratador de interrupções vai chamar o escalonador de programas, que a gente chama de processos, e ele vai decidir qual é o próximo programa que vai rodar ali naquela CPU. Certo? Então, essa ideia de rodar um programa até o final e depois rodar o próximo, não precisa ser assim, porque a gente tem o clock. Então, a gente pode, de tempos em tempos, o sistema operacional pode avaliar, está na hora de rodar outro programa, ou eu deixo a CPU rodando esse aqui mais um tempo. Entendem isso? Isso é muito importante, pessoal. Quem não entendeu, me fale, porque eu repito sem problema nenhum. Certo? Me digam aí se vocês entendem isso. Repete a última parte, mas, por favor, professora. Repito, de tempos em tempos, o clock vai gerar uma interrupção. E cada vez que ele gera essa interrupção, o sistema operacional vai rodar. E aí vai decidir se está na hora de mudar de programa, né, de rodar outro programa, ou se aquele programa que estava sendo executado naquela CPU, se ele continuará ganhando a CPU. Entendi. Mas isso acontece em milésimos de segundos, no caso, né? Acontece, em milissegundos. Certo. Assim, isso é uma configuração do sistema operacional, né, mas tipicamente 100 a 200 milissegundos no máximo é o que a gente chama um quantum. Ixi, quanto zero que botou aqui? 100 a 200 milissegundos. Então, a cada vez que essa interrupção de relógio chega, o sistema operacional vai rodar, tá? E vai decidir se bota um outro programa para rodar ou se mantém aquele programa que estava em execução na CPU, se ele continua de posse da CPU, ok? Quando quando o sistema operacional resolve interromper um programa, né? O programa estava lá rodando com todo gosto, e aí, de repente, chegou a interrupção do clock, o tratador de interrupções rodou, o sistema operacional, né, que faz esse tratamento, então já é o sistema operacional rodando, e aí o sistema operacional decidiu que vai interromper esse programa, e outro programa que está pronto para rodar é que vai ganhar a CPU. Tá? A gente chama isso de uma preempção. Um programa interrompido e outro programa ganha a CPU, então a gente diz que esse primeiro programa que foi interrompido, a gente diz que ele foi preemptado. Ok? Isso é só jargão de escalonamento de sistemas operacionais. Júlia está perguntando, quando ocorre um travamento de um programa, está relacionado ao clock? Não, não está relacionado ao clock. Travamento de um programa é algum bug que ocorreu mesmo, certo? A não ser que seja um bug do sistema operacional e que vai travar todo o seu computador, né? Mas quando é só um programa que trava, provavelmente é um bug do próprio programa, certo? Então, pessoal, continuando. Quando a gente tem muitos programas na memória, a gente tem um sistema operacional, né? Um sistema computacional multiprogramado,
né? E aí a ideia é que com o auxílio desse clock, né, e com vários programas compartilhando a memória, que a gente possa chavear o uso da CPU entre esses vários programas. Então, cada programa executa por um tempo, tá? A gente chama esse tempo de um quantum de CPU. Tá? Um programa executa por um quantum, ocorre uma interrupção de relógio, o sistema operacional decide que já passou o quantum daquele programa e escalona o próximo programa que vai ganhar a CPU. Beleza até aqui? Beleza, professora. Se ficar todo mundo calado, beleza. Então vamos lá, seguir. Aí o que é que acontece? Se a gente tem um computador que só tem um processador, né, que é algo mais raro nos dias de hoje. Se a gente tem um computador que só tem um processador, a gente diz que ocorre um pseudo-paralelismo, que o usuário tem a sensação de que vários programas estão executando ao mesmo tempo, mas, como só tem um processador, claro que só tem um programa executando em cada unidade de tempo. Mas, como cada programa vai se revezando no uso da CPU, todos os programas vão progredindo, né, sua computação, né, seu processamento. E aí, como todos os programas vão progredindo, os usuários vão tendo essa sensação de que eles estão todos rodando ao mesmo tempo, e a gente chama isso de pseudo-paralelismo, tá? Se a gente tem um sistema multiprocessado, né, que é um sistema com múltiplos processadores, então a gente tem paralelismo de fato, né, porque a gente pode, de fato, ter vários programas rodando nos vários processadores, em cada processador um programa diferente rodando, ok? Aí a gente tem um problema, né? Até aqui está tudo muito bonito, mas como é que a gente garante? Oi. Professora, Oi. no caso, esses processadores que a senhora fala, seriam os núcleos? Isso, processador é núcleo de processamento, né? Eu não sou muito boa em hardware, não. Ok? Sim, é porque eu estava pensando em realmente dois componentes físicos de processadores, eu não estava relacionando aos núcleos. Não, mas podem ser os núcleos, né? Eles vão compartilhar a cache, né? Uma coisa ou outra, mas cada um tem o seu pipeline lá de processamento independente, concorda? Então, vamos lá. A gente ficou, então, com o seguinte problema. Como é que a gente garante que aquele programa que estava rodando e perdeu a CPU para outro programa, que no futuro ele volte a rodar sem perder nenhum processamento que já foi feito, entende? Você está usando seu processador de texto, você está lá escrevendo seu texto. Aí, por alguma razão, o sistema operacional resolveu rodar outra coisa. Isso não vai acontecer no sistema interativo, não, tá? Isso é um exemplo bem exagerado, só para vocês entenderem. Aí o sistema operacional resolveu tirar a CPU desse processador de texto e botar para rodar o navegador. Sei lá, um exemplo. Ok? E aí você tinha digitado um monte de texto, como é que você garante que quando a CPU voltar a executar aquele programa que foi interrompido, que é o processador de texto, que você não perdeu nada? Que nenhum processamento que foi feito antes foi perdido. Vocês estão entendendo qual é o problema? Eu tenho que voltar a executar aquele programa que foi interrompido, né? Aquele programa que foi pré-emptado anteriormente. Quando ele ganha a CPU de novo, ele tem que voltar a processar exatamente do ponto onde ele parou. Entende qual é o desafio aqui de programação? Eu lembro que você tinha dito, foi bem por cima, que tem que fazer uma mudança de contexto. E para fazer esse contexto, precisa conhecer o SO, precisa conhecer todos os registradores. É uma mudança de contexto, e aí eu vou precisar salvar o contexto de cada programa, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo, tá? Porque é um problema muito parecido com o problema de quem está desenvolvendo um jogo. Você está desenvolvendo um jogo. Cada jogador tem um bonequinho, né? Que vai se mover lá pelo mundo
esse bonequinho pode mudar, né? Você pode mudar a roupa, pode mudar um monte de coisas dele. Ele pode encontrar coisinhas e começar a mudar de poder, aumentar seu poder, aumentar seu nível, sei lá, alguma coisa assim. E, de repente, se você sair do jogo, né? Nesse caso aqui, você parou mesmo, né, o jogo. No caso do que a gente está falando, a gente não chega nem a encerrar o programa, não, né? A gente só interrompeu ele. Mas nesse caso aqui, se você sai, né, você fecha o jogo, quando você volta, você quer que o seu bonequinho esteja exatamente no estado em que você deixou, né? Concorda? Sim. Sim. Aí como é que a gente resolve esse problema? Usar memória RAM para salvar os dados do aplicativo que estava sendo executado. Usar a memória RAM. E se eu desligar o computador? Aí salva no disco rígido. Mas o que é que eu vou salvar? Informações. No caso, a memória RAM seria provisória e o disco rígido permanente. Mas eu tenho que salvar o que exatamente? O Eu contexto tenho da que salvar aplicação. a posição do bonequinho, não é? O poder que ele tinha na hora, qual era a roupa que ele estava, qual era todo o. Como é que ele estava naquela hora, qual era a posição que ele estava, não é isso? Se tinha alguém por perto, como é que estava, quem é que estava perto, tem um monte de coisas que a gente vai precisar salvar, não é? E aí, se tem esse monte de coisas que a gente precisa salvar, a gente precisa salvar isso em algum lugar e depois recuperar. E aí, quando a gente vai executar aquele jogo de novo, a gente recupera isso tudo para que ele volte a rodar exatamente de onde parou, né? Exatamente onde ele estava. Alguém já jogou The Sims aqui? Bem antigamente. Bem antigamente, né? Joguei Eu já. jogava. Aí não sei se vocês lembram, The Sims é um jogo assim de simulação, né? Aí a gente tinha a casa da gente, podia estar em um monte de lugares, tinha as pessoas e tal, e tinha certas situações que a gente podia ir para outro lugar, sei lá, casa de outra pessoa, a casa de alguém, um parque de diversões, faz muito tempo que eu não jogo, não lembro mais exatamente, mas a gente podia ir para outro lugar. E aí toda a computação do jogo se volta para um outro lugar, né? Aquele bonequinho chega em outro lugar. Aí você joga lá nesse outro lugar. Quando você resolve voltar para casa, o bonequinho está exatamente onde ele estava quando você resolveu sair de lá. Não é isso? Então, o que é que aconteceu? O jogo guardou informações sobre o estado desse bonequinho lá na casa, para que quando você voltasse para lá, o jogo conseguisse construir o ambiente exatamente da forma que estava quando você saiu de lá. Certo? Então, essa é exatamente a situação que a gente vive no sistema operacional, quando o sistema operacional resolve preemptar um programa que estava rodando e escolher outro programa para rodar na CPU. Então, aquele programa que estava rodando, a gente precisa guardar informações sobre ele. Muita informação. Qual é a próxima instrução que vai ser executada? Como é que estava o PSW, né? Como é que estavam os vários registradores daquele programa, né, que estava em execução, quando ele foi preemptado? Né? Como é que estava... Quais eram os arquivos que estavam abertos? Em que ponto, né, de leitura cada arquivo estava? Quais são as conexões de rede que estavam abertas e com quem? Enfim, tem um monte de informações que precisam ser guardadas para cada programa, para que a gente permita esse chaveamento da CPU entre os vários programas, certo? Aqui a gente já conversou, né? Quando a gente tem um chamado programado, a gente consegue executar vários programas, seja em pseudoparalelismo, seja em paralelismo real. Aqui era só para enfatizar, né, que multiprogramado é diferente de multiprocessado. Né? Multiprogramado é esse sistema operacional, ele é capaz de compartilhar a memória RAM entre vários programas que vão ser chaveados no uso da CPU.
E multiprocessado eu tenho múltiplos processadores, é hardware, né? Certo? E aí, o sistema operacional, né, os desenvolvedores do sistema operacional, há muito tempo, eu chutaria lá por 1960, criou uma abstração, né? A gente que é desenvolvedor de software, a gente está criando abstrações o tempo todo, né? Então, os desenvolvedores dos sistemas operacionais criaram uma abstração e chamaram essa abstração de processo, certo? Então, um processo é uma estrutura de dados que vai manter as informações sobre uma instância de um programa em execução. Então, a gente precisa entender isso muito bem, tá? Aqui nesse curso. Um processo nada mais é do que um monte de informações sobre um programa que não terminou ainda, né? Ele pode ganhar CPU a qualquer momento, né? Então, ou ele está rodando agora. Então, uma instância de um programa que está em execução. O sistema operacional associa um processo a essa instância, certo? E aí, esse processo é que vai guardar todas as informações que são necessárias para que esse programa possa ser interrompido e depois voltar a rodar exatamente do ponto onde parou. Entendido até aqui? Sim. Sim, entendido. Se tiverem dúvidas, só falar. Então, esse processo, né, ele vai guardar essas informações. E o sistema operacional vai manter uma tabela que é chamada tabela de processos, tá? E é nessa tabela de processos que o sistema operacional vai encontrar as informações de cada programa desse, de cada instância de programa que está ativa, né? Que pode ser executada. Pode ser que seja o programa que está executando agora, ou um que foi interrompido, um que foi suspenso, porque precisou fazer entrada e saída, leitura no disco, comunicação em rede. Esses programas que fazem entrada e saída, eles são interrompidos e a CPU passa a rodar outro programa até que aquela entrada e saída termine, tá? Então, a gente vai falar também disso já já. Mas aí, o processo é essa estrutura de dados. Milícia já, meu Deus. Júlia, esse tradutor aqui não está muito bom, não. Se você não entender alguma coisa, pode me falar, tá? Pode falar pelo chat que eu leio. Então, esse processo, ele vai guardar essas informações. E aí, dentro do contexto de sistemas operacionais, a gente não fala assim, são programas, a gente fala processos. Para os programas que estão na memória, tá? E que podem ser executados, a gente chama eles de processos, tá? Mas quando a gente vai para a ponta do lápis, um processo, ele é essa estrutura de dados que mantém todas essas informações sobre esses programas, tá? Cada processo vai ter seu espaço de endereçamento, que é como se fossem os endereços que esse processo pode endereçar, tá? E aí, quando a gente tem uma memória que está compartilhada entre vários processos, como a gente tem aqui nessa figura, eita, vai demorar a chegar. A gente tem uma memória aqui compartilhada entre vários processos, né? Esse cinza é um processo, esse azulzinho é outro, esse lilás é outro. E aí, o sistema operacional é que decide como é que vai fazer o uso dessa memória, tá? Que processos vão estar aqui compartilhando essa memória. E, além disso, o sistema operacional precisa proteger um processo do outro, tá? O espaço de endereçamento vai indicar quais são os endereços, né, que cada programa pode endereçar, cada programa desse que está em execução. E o sistema operacional tem a obrigação de reconhecer esses endereços e de checar se não está havendo um processo aqui, um programa desse, colocando a mão no espaço de outro programa, tá? É mais essa ideia de proteção que eu quero passar para vocês, que o sistema operacional tem essa obrigação, essa é uma das maiores responsabilidades do sistema operacional.
tá? E aí, o sistema operacional é quem decide, né, de tempos em tempos, né, dependendo daquelas interrupções de relógio, qual é o processo que deve ser o próximo a ser executado, ok? E aí, quando o sistema operacional resolve interromper, né, preemptar um processo e iniciar outro, e passar a executar outro processo, a gente diz que houve uma mudança de contexto, tá? O processo que foi preemptado, ele precisa ter o contexto dele salvo, né? Isso significa que essas informações sobre aquele programa, elas vão ser guardadas lá na tabela de processos, e as informações sobre o programa, o outro programa que foi escolhido para rodar, elas precisam ser recuperadas, né? Para que o estado da CPU, dos registradores, da MMU, que é uma coisa, é um hardware relacionado a endereços de memória, que tudo esteja de acordo com a execução do novo processo que vai executar, né? Que o estado de todo o hardware esteja agora preparado para executar o outro processo que antes tinha sido interrompido, ou que vai iniciar agora. Então, é isso, assim, o sistema operacional mantém essas informações e usa essas informações para mudar o contexto da CPU de um processo para outro, quando o próprio sistema operacional resolve que um processo vai perder a CPU e outro vai ganhar. Ok? Aqui a gente já falou. E aí, nessa tabela de processos, que mantém todas essas informações, cada processo está associado a um identificador único, tá? Vocês já devem ter visto, né? Quando vocês vão ver quais são os programas que estão executando, vocês veem que tem um númerozinho associado a cada programa, tá? Esse é o identificador do processo, certo? E aí, nessa tabela de processos, esse identificador é como se fosse a chave primária dessa tabela para encontrar aquele processo, tá? O sistema operacional, quando a gente for ver a parte de entrada e saída, a gente vai ver como é que os discos são formatados, né? Quais são os pedaços lógicos que são gravados no disco, e tem uma parte aí que está com o sistema operacional ativo, né? A gente pode ter vários sistemas operacionais no disco, aí tem um que vai ser o default, né? Por exemplo, e é esse código que vai ser executado, esse sistema operacional que vai ser executado, né? Que vai ser chamado, que vai ser executado mesmo. E aí, quando esse sistema operacional vai ser executado, um processo vai ser criado, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de Linux, tem um processo, antigamente era o initd, eu acho, mas agora é o systemd. Esse systemd é como se fosse o primeiro processo, tanto que o identificador dele é o identificador 1. Tem um que é o 0, eu esqueci exatamente qual é, mas tem um processo ainda que é o 0. E aí cria esse systemd. E esse systemd é um programa como outro qualquer, tá? Só que ele é um daemon. Toda vez que vocês estiverem vendo nomes de programas tá, de um sistema operacional e termina com a letrinha D, é porque significa que é um daemon. É como se fosse um software, que é um serviço que vai ficar rodando. Enquanto o sistema operacional rodar, esses serviços vão ficar rodando, tá? Não é uma aplicação que roda e termina e finaliza. É uma aplicação que roda eternamente enquanto o sistema operacional for executado, tá? Esse processo é como se fosse o pai de todos os outros processos do sistema operacional. Então, todos os outros processos de gerência, para gerência de memória, para um monte de coisas que o sistema operacional precisa fazer. Por exemplo, tem um processo do sistema operacional que precisa ficar olhando a memória para ver se ela está se está perigoso em termos de uso. Está muito cheia a memória, o uso da memória está muito alto. Aí, quando o uso da memória passa de um determinado limiar, chama outro processo do SO que vai retirar lá coisas que não estão mais sendo usadas da memória. Fazer uma limpeza. Então, por exemplo, esses processos todos são criados pelo systemd no Linux. No macOS é o launchd.
eles têm o identificador 1, como se fosse o primeiro processo. E toda vez que a gente abre um programa, sem ser por linha de comando, vai acabar que esses processos são os pais do processo que a gente está querendo criar. Então, já estou dando outra informação. Todo processo tem o identificador do processo, e todo processo tem um pai, tem um processo pai, certo? E aí, isso também fica lá na tabela de processos. Então, dependendo do sistema operacional, quando eu mato o processo pai, o sistema operacional vai fazer o quê com os processos filhos? Ele pode matar também, ele pode mudar o pai para ser o sistema D, por exemplo, que é um processo do sistema operacional, então depende de como é que o sistema operacional lida com aquilo. Mas esses processos dentro do computador, né, dentro do sistema operacional, eles viram uma hierarquia de processos. A raiz vai ser o System D, se for Linux, ou Launch D, que é se for macOS, por exemplo, e a partir desses processos, outros vão sendo criados, tá? E aí vai ficar uma árvore de processos, e o sistema operacional conhece essa árvore e tem que gerenciar esses processos, de forma que quando um processo que criou outro morre, né, a gente encerra um processo, e o sistema operacional tem que decidir o que é que vai fazer com os filhos desse processo. A questão é que todo processo é criado por um processo, tá? É só o primeiro processo que é criado assim na mão, mas a partir do primeiro processo, os próximos são criados por outro programa, né? A gente está falando de programas aqui. Essa função aqui, esse método fork, é o que é chamado, né? É uma chamada de sistema que chama o sistema operacional para criar um novo processo, tá? Então, quando a gente está, por exemplo, no terminal e a gente manda executar algum programa via um terminal, o que acontece é que o terminal vai chamar o fork para executar esse novo programa, tá? No fim das contas, ele cria uma cópia do próprio processo que chama o fork e depois manda executar outra coisa, sabe? A gente não vai entrar em detalhes disso, tá? Por enquanto, o que eu queria só que a gente tivesse em mente aqui, tudo que executa no computador são processos, tá? Esses processos podem criar outros processos, e aí dentro do computador a gente tem uma hierarquia de processos, e o sistema operacional conhece essa hierarquia de processos e deve gerenciar esses processos da melhor forma possível, tá? E esses processos podem se comunicar entre eles, tá? A gente pode, não sei se alguém aqui já usou o kill para matar algum processo que travou, sei lá. Você usa, sei lá, o terminal para mandar um kill, que é um processo, né, que está rodando, para mandar um sinal para outro processo, né? Um kill menos term vai terminar um processo que estava rodando. Aí você passa o ID do processo e mata aquele processo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência no terminal. Alguém já teve? Já fiz Já, isso já. né? No Windows. Então, para quem usa um terminal assim, então você já viu que todo processo tem um ID, né? Se você pedir informações do processo, você vai ver lá quem é o pai do processo, quem é o usuário que é o dono daquele processo, qual é o grupo daquele usuário. E aí você consegue ver também permissões, né? Quem pode executar aquele processo, quem não pode. Tudo isso são informações que ficam nesse processo, além daquelas informações que a gente já falou, né? De registradores, de como é que estavam os registradores na última vez que aquele processo rodou, certo? Então, a gente tem essa árvore de processos e é o sistema operacional que gerencia para a gente, né, o ciclo de vida desses processos, tá? É o sistema operacional que cria os processos, é o sistema operacional que, se for preciso, encerra os processos, tá? Guardando as informações importantes daquilo ali, do que foi executado. É o sistema operacional que decide quando um processo pai morre, né? Já que é uma hierarquia e todo processo filho tem um pai, é uma árvore de processos, é o sistema operacional que decide quando um pai morre, o que é que deve fazer com os filhos, certo?
É, uma tarefinha aqui para a gente começar a pensar. Vamos pensar aqui. Se a gente, vamos considerar um sistema que tem duas CPUs, certo? Aí vamos supor que a gente tem 3 programas, P0, P1 e P2. E que eles vão ser iniciados com esses tempos, e eles têm esses tempos de execução. P0 roda por 20 milissegundos, P1 por 10 e P2 por 5. São programas rápidos, né? Rodou por 20 e acabou, foi encerrado. Terminou o processamento que deveria ser feito. Rodou por 10 e rodou por 5. Quanto tempo leva para a gente concluir a execução desses programas? Tá? A gente vai assumir que todos eles usam só CPU, nenhum deles para fazer entrada e saída em nenhum momento. Então, 20 milissegundos são 20 milissegundos de uso de CPU, certo? Se esses programas rodam no sistema operacional sem preempção, como é que é essa execução? Vamos supor que é um sistema operacional que roda sem preempção e que chegou P0, P1 e P2 nessa ordem. Como é que seria essa execução? Alguém quer chutar? Professora, o que seria sem preempção? Sem preempção é que quando o clock manda as interrupções, o sistema operacional não faz nada. Ele escolheu o P0 para rodar, ele não vai ser interrompido. P0 só vai sair, só vai perder a CPU quando ele for encerrado. Ok? Entendi. Então, como é que fica essa execução em um sistema sem preempção? Sem preempção. Ele terminaria todos os processos de uma vez? Tipo, terminavam com completo? Só tem 2 CPUs, né? Eu acho que ele faria o seguinte: pega a CPU 1, aí bota o P0, não é isso? Isso, e na outra colocaria outro E processo. na outra ele vai colocar P1, concorda? Esperaria Aí os dois terminar para poder... Aí P0 vai passar 20 milissegundos rodando, né? P1 vai passar 10. Aí naquele processador onde P1 estava rodando, depois de 10 milissegundos o processador vai ficar livre. Aí o que é que o sistema operacional vai fazer? Botar o P2. Botar o P2 para rodar nessa CPU, né? Então, depois de 10 milissegundos, P1 encerra, né? Depois de 15, P2 encerra, e depois de 20, P0 encerra, certo? Certo. P0 rodou na CPU 1, e P1 e P2 rodaram na CPU 2, certo? Agora, se a gente tiver um sistema que tem preempção, a cada 2 milissegundos tem preempção, como é que ficaria isso? Assim que o P2 acabasse, eu acho que ele colocaria... Não, eu acho que ele deixaria algum sem ser feito completo. Aí colocaria outro em uma das CPUs. Tá, vamos pensar. A gente tem 2 CPUs, né? É porque aqui eu não sei se eu consigo escrever. Mas, enfim, a gente tem 2 CPUs, né? Tem a CPU 1 e a CPU 2. Então, ele colocaria P0 na CPU 1, igual como esse outro sem preempção fez. E colocaria P1 na outra CPU, não é isso? Só que depois de 2 milissegundos, chega uma interrupção de relógio. E aí, quando chega essa interrupção, vamos supor que o quantum é 2 milissegundos mesmo, que cada processo roda por 2 milissegundos e pode perder a CPU. Aí vamos supor que o sistema operacional tratou primeiro da CPU 1, tá? Ele viu, P0 está rodando na CPU de número 1, já rodou um quantum de 2 milissegundos, eu vou agora salvar todo o contexto desse processo na tabela de processos e vou pegar um processo que está pronto para rodar e colocar aqui. Quem é o processo que não está rodando, mas está pronto para rodar? P2. P2. Então, ele vai pegar P2 e vai colocar na CPU de número 1, certo? Certo.
E aí ele vai, antes disso, né, ele vai recuperar todo o contexto de P2, né, colocar lá em registradores e tudo mais, salvar todo, recuperar todo o estado de quando o P2 rodou pela última vez. Como ele não rodou, ele vai ser rodado agora a primeira vez, nem tem isso, né? Mas, enfim. E vai começar a rodar P2 na Agora, CPU do número 1. O P2 foi para P0, no processo P0. Não podia ser no processo o P2 foi rodar na CPU do número 1. Certo? Então, é sempre o primeiro processador que vai ser... Não, foi só o exemplo que eu dei aqui. Foi só o exemplo que eu dei aqui, certo? Não tem isso de sempre é o processador. Foi só aleatório aqui na minha cabeça. Aí, no processador de número 2, estava rodando P1, né? Eu estou tentando fazer aqui um algoritmo de escalonamento muito simples, tá? Ele estava rodando P1 e chegou a interrupção de relógio. Quando chegou a interrupção de relógio, o sistema operacional viu que P1 já foi executado por 2 milissegundos, está na hora de escolher outro programa. Aí vai acabar escolhendo P0, né? Porque P0 foi interrompido, está lá parado. E ele escolheria P0 para a CPU do número 2. Aí ficaria rodando P1 na CPU do número 1 e P0 na CPU do número 2. Daqui a 2 milissegundos, ocorre de novo uma interrupção. O sistema operacional decide que vai interromper P1 que estava rodando na CPU 0 e vai colocar outro programa que está pronto, que no caso seria P2, eu acho, já me perdi. É só para a gente fazer o exercício, porque eu quero ter certeza que vocês entendem o que é preempção. Mas eu vi aqui Bruno está perguntando, não entendeu ainda bem o que é preempção. Preempção é o ato de interromper um programa que está executando, um programa que está de posse da CPU. Ele está executando, ele está pronto, ele tem mais instruções a serem executadas, ele poderia continuar executando, mas o sistema operacional decide que ele já executou por um tempo suficiente e que está na hora de dar esse CPU para outro programa. Preempção é isso. Ficou mais claro? Então, quando a gente tem um sistema com preempção, o que acontece é que, de tempos em tempos, o sistema operacional roda, interrompe aquele programa que estava rodando, escolhe outro para rodar, de forma que a CPU seja usada por todos os programas que estão prontos para rodar naquele momento. E de forma que passe para o usuário essa sensação de que todos estão rodando ao mesmo tempo. Em um sistema interativo, né, como são esses computadores de propósito geral que a gente usa, a preempção ela é obrigatória. Porque se a gente está interagindo com o computador em vários programas diferentes, a gente quer que os vários programas usem a CPU para que eles possam progredir. Né? Ok? E aí, cada processo está associado também a um espaço de endereçamento. Isso, Júlia. Nesse exemplo que a gente colocou aqui, né, cada programa com preempção vai rodar por 2 milissegundos e o sistema operacional vai rodar e depois de 2 milissegundos chama um outro programa que não está rodando para ganhar aquela CPU, certo? E assim é como se fosse uma dança das cadeiras aí, né? A cada 2 milissegundos, aquela CPU que estava executando um programa vai passar a executar outro programa e ao longo do tempo, todos os programas vão ter suas chances de progredir no seu processamento, certo? Claro que aqui foi um exemplo bem simples, né, na vida real, não é uma coisa. Primeiro que a gente não vai ter só 3 programas para rodar, né, segundo que esse negócio de roda por 20, por 10 e por 5 milissegundos e depois termina em um quantum de 2 milissegundos, tudo isso é muito de brincadeirinha, só para a gente entender o conceito. Então, cada processo ele vai estar associado a um espaço de endereçamento. Aqui a gente já está falando sobre a imagem daquele processo na memória RAM. Né? Então, na memória RAM vai estar o processo. Aquele processo vai ter uma certa organização, né? Vai ter dados, vai ter código, vai ter bibliotecas, vai ter a pilha de execução. Né? Quando a gente chama uma rotina,
os dados de entrada vão sendo empilhados naquela rotina, enfim. Tudo que um processo precisa para ser executado precisa estar na memória, certo? E como eu já falei antes, como a gente está falando de um sistema multiprogramado, o sistema operacional precisa oferecer mecanismos de proteção, tá? Junto com o hardware, oferecer mecanismos que protejam o espaço que um programa está usando do espaço que outro programa está usando, para que a gente não meta a mão para um programa mude, né, instruções ou variáveis de outro programa que não tem nada a ver com ele, tá? Então, isso é uma função do sistema operacional também, essa proteção, junto com o hardware, certo? Quando a gente fala quando a gente vai comprar um computador, não sei se vocês já viram isso, aí tem uns computadores, antigamente tinha os computadores de 32 bits, que o pessoal falava, um computador de 32 bits. Até hoje, quando a gente vai baixar algum programa, às vezes ainda vem, né? De 32, de 64, para você escolher. Esses 32 bits, 64 bits, são da quantidade de bits que aquele sistema computacional, aquele hardware usa para representar um endereço de memória, tá? Então, se a gente tem um computador de 32 bits, significa que aquele sistema, aquele hardware usa 32 bits para representar um endereço na memória. Então, por exemplo, tem uns registradores lá na CPU, acho que é o MAR, eu acho, que sempre vai ter um endereço de memória, que é na hora que a gente quer ler uma palavra da memória RAM, coloca o endereço que a gente quer ler nesse registrador e o hardware vai recuperar, né, o conteúdo que está naquele endereço lá da memória e trazer para algum registrador da CPU. Esse endereço é de 32 bits, né, para alguns sistemas. Para outros mais recentes é de 64 bits. O que é que isso significa de importante para a gente? Significa que quando o hardware só tem 32 bits para representar a memória só pode ir de 2 elevado a 32, né? O tamanho da memória, né? 2 elevado a 32 palavras, ou bytes, vamos dizer assim. E se a gente tem mais bits para representar, acho que isso dá 4 GB, certo? Por isso que agora as máquinas, né, como agora 4 GB passa a ser pouco, né, em termos de memória RAM, a gente tem agora máquinas que têm um número de bits maior para representar a memória, 64. E aí a gente consegue ter uma memória que vai até 2 elevado a 64 bytes, tá? A gente vai ver isso também depois, é só uma curiosidade, mas o que eu queria dizer é que esse espaço de endereçamento depende desse número de bits aqui, tá? Então, todo processo tem um espaço de endereçamento que vai depender desse número de bits, tá? Que vai de 0 até esse número de bits. E isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no módulo de gerência de memória, tá? E que a gente for ver como é que o sistema operacional gerencia isso, esse espaço de endereçamento, e como é que faz o mapeamento desse espaço de endereçamento para endereços reais da memória, onde o processo está, de fato, localizado, certo? Os sistemas operacionais modernos também têm o conceito de memória virtual. Então, um programa, ele pode, inclusive, ser maior do que a memória RAM que está disponível, porque esse conceito é usado, então a gente vai estudar isso, tá? Esses são desafios do módulo de gerência de memória de um sistema operacional, tá? Então, por exemplo, a gente quer limitar um programa a ter o tamanho máximo da memória RAM. Isso faz sentido? Não, não faz. Então, o sistema operacional tem que resolver isso, de permitir que um programa que é maior do que a memória RAM possa rodar. Que isso acontece. Pode acontecer, certo? Então, a SO que organiza tudo isso, essa parte de gerência de memória, o sistema operacional trabalha muito com o apoio do hardware daquele sistema, então é bem conectado o hardware daquela plataforma com o sistema operacional para poder gerenciar a memória, tá? Beleza até aqui, pessoal? Então, a gente já falou do módulo de gerência de processos, né, que é o módulo do sistema operacional que decide qual o próximo processo que vai ganhar cada CPU, né? Depois a gente também falou sobre gerência de memória, que são as responsabilidades do sistema operacional quando se trata do uso da memória RAM, tá?
E aí fica faltando a gente conversar um pouco sobre a parte de entrada e saída, né? Porque faz parte do hardware do sistema computacional vários dispositivos de entrada e saída, né? Placa de rede, placa de vídeo, teclado, que mais? Disco, né? Que são dos mais importantes. Então, o sistema operacional, ele deve ser capaz de reconhecer cada dispositivo desse, de programar cada dispositivo desse, para realizar os pedidos, né, que os programas dos usuários fizerem, tá? Uma das abstrações mais importantes, quando a gente está falando dessa parte de entrada e saída, é a abstração de arquivos, certo? Todo mundo aqui sabe o que é um arquivo, né? Porque a gente usa os arquivos o tempo todo. Quem bolou a ideia, quem idealizou, né, essa estrutura de dados foram os desenvolvedores dos sistemas operacionais, tá? Então, para usar discos, por exemplo, né, de guardar informações, seja dos usuários, sejam outras informações, existem os arquivos, né, que guardam a unidade lógica de informação, né, um programa, um texto, um PDF, uma imagem, enfim, são os arquivos, né? Os arquivos, eles também formam uma árvore dentro do computador, vocês sabem disso, porque existem arquivos e existem diretórios, né? Tudo isso são abstrações do sistema operacional. Os diretórios são arquivos também, só que são arquivos especiais, que não têm um conteúdo em termos de dados, mas que têm um conteúdo em termos de quais são os diretórios e arquivos que estão abaixo daquele diretório, tá? Então, com isso, a gente tem dentro do computador um sistema de arquivos que é gerenciado pelo sistema operacional, né? Então, o sistema operacional que vai realizar a proteção, que vai garantir que um arquivo não escreve sobre outro, que um arquivo só vai ser aberto por quem pode realmente ler ou escrever naquele arquivo, e assim por diante, tá? Então, é mais uma abstração do sistema operacional. E o sistema operacional precisa manter muitas informações sobre cada arquivo. Por exemplo, quais são os blocos de disco que compõem o arquivo e em que ordem, né? Isso é a informação mais importante que o sistema operacional precisa manter para cada arquivo. E aí, nessa disciplina, a gente vai entender como é que o sistema operacional faz isso. Quais são as estruturas de dados que o sistema operacional usa para garantir que essa abstração é ofertada para os usuários daquele sistema computacional. Certo? Então, por exemplo, antes de se escrever no arquivo ou de ler um arquivo, o arquivo vai ser aberto. Cada arquivo que é aberto, o sistema operacional deve associar aquele arquivo ao processo que está abrindo aquele arquivo, não é? E guardar todas essas informações lá na tabela de processos. Qual é o processo que está abrindo cada arquivo, qual é o ponto de leitura, né? Em que bloco daquele arquivo a gente está lendo, né? Em que endereço e outras informações, certo? Quem é o dono do arquivo, quem pode ler, quem pode escrever, tudo isso é o sistema operacional que mantém. Cada arquivo que a gente abre é associado um identificador, que é um descritor daquele arquivo. A gente chama de descritor de arquivo, tá? Quando a gente está programando, a gente também consegue ver esse descritor, quando a gente vai ler ou escrever no arquivo. E aí, esse descritor de arquivo vai ficar numa tabela de descritores de arquivo com as informações sobre aquele arquivo. E aí, na tabela de processos, existe uma ligação com esse descritor desse arquivo que aquele processo abriu, que aquele processo está utilizando, certo? Os dispositivos de entrada e saída, eles são representados para o SO como arquivos, só que são arquivos especiais. Então, por exemplo, quando a gente tem um disco, né, a gente faz um read e um write naquele disco para ler e escrever naquele disco. Quando a gente faz essas chamadas de sistema num arquivo especial que representa o disco, a gente vai estar lendo e escrevendo no disco. Quando a gente fizer essa chamada de sistema em outro arquivo especial que representa um drive USB, a gente também vai estar escrevendo em algum lugar, mas vai ser num drive, num pendrive, por exemplo, USB, certo?
Então, os dispositivos de entrada e saída para o sistema operacional, eles são representados por arquivos especiais, tá? E a gente também vai falar disso depois. Então, a gente aqui já está vendo outro módulo que a gente vai estudar no futuro, dentro dessa disciplina, que é a gerência de arquivos, tá? O sistema operacional, os projetistas de sistemas operacionais bolaram essa abstração de arquivos, e agora eles têm que gerenciar isso de forma apropriada, né, para oferecer esse serviço para os usuários daquele sistema. E aí tem uma questão que a gente não tocou ainda, mas eu já falei várias vezes aqui na disciplina, que é a chamada de sistema, tá? O sistema operacional oferece, né, tem aquele hardware que tem uma interface que é complexa, que é dependente do hardware, né? E o sistema operacional oferece uma interface por cima dessa interface do hardware. Então, os programas que a gente desenvolve, eles usam os serviços oferecidos pelo sistema operacional para acessar esses dispositivos de entrada e saída, para, por exemplo, fazer escrita no disco, para enviar algo pela rede, ou receber algo da rede, né, escrever algo na rede, ou ler algo da rede, por exemplo, tá? Então, o sistema operacional, né, o projetista do sistema operacional definiu uma série de funcionalidades, ou de rotinas, ou métodos, quem for aí de OO, que as aplicações dos usuários podem chamar para poder usar o serviço do sistema operacional. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma leitura ou uma escrita no disco, lembram que quando a gente falou do hardware, a CPU ela trabalha em dois modos, né? O modo de operação núcleo e o modo usuário, né? Quando um programa nosso está rodando, ele roda no modo usuário. E aí, por exemplo, nenhuma operação de entrada e saída dentro da CPU é feita em modo usuário. É como se houvesse uma blindagem ali daquele sistema. Então, em modo usuário, apenas um subconjunto de todas as instruções que aquela plataforma de hardware reconhece vai poder ser executada. Então, em modo usuário, operações de entrada e saída, por exemplo, elas não podem ser executadas, porque essas operações, elas podem mudar o estado de dispositivos, elas podem causar alguns erros que são mais danosos para o sistema. Então, todas as operações que podem mudar o estado daquele sistema, elas não vão poder ser realizadas pela CPU em modo usuário. O que acontece é que todas as vezes que um programa de usuário precisa realizar uma operação dessa, né, o programa de usuário está rodando em modo usuário. Aí precisa fazer uma leitura no disco, por exemplo. O programa vai tentar fazer a leitura no disco, mas quando isso for ser executado, o próprio hardware vai perceber que ele não pode executar aquela operação porque a CPU está operando em modo usuário. E aí o que é que vai acontecer? Vocês lembram? Vocês lembram o que é que vai acontecer? Quando um programa que está operando em modo usuário tenta executar uma operação, uma instrução que não é possível ser executada em modo usuário. É o trap? É o trap, exatamente. É um erro que se chama trap, certo? E aí, quando esse erro ocorre, o sistema operacional, ele é imediatamente chamado. A gente diz que é uma chamada de sistema. Então, o sistema operacional é chamado. Quando o sistema operacional é chamado, algumas informações vão ser guardadas, né? Qual era a instrução que estava sendo executada, né? Que gerou esse trap, por exemplo. Ela precisa ser empilhada em algum lugar. O próprio hardware faz isso. O sistema operacional vai ser chamado para executar, tá? Que é o tratador de chamadas de sistema, que vai ser chamado. Ele vai verificar qual foi a instrução que causou aquele erro. Tá? Vai chamar o tratador específico para esse tipo de chamada de sistema que ocorreu, que gerou esse erro.
e esse tratador específico vai executar, vai checar se essa aplicação, né, esse processo que estava rodando, o que era que ele queria executar. Se não tiver nenhum erro nesse pedido, vai executar o que esse processo pediu e depois vai retornar a CPU para o processo que chamou o sistema operacional, né, para esse processo que gerou esse trap, tá? Isso é uma chamada de sistema que vai ocorrer todas as vezes que um programa de usuário tentar executar qualquer operação de entrada e saída, por exemplo, tá? Então, isso ocorre muitas vezes, concorda? Beleza até aqui do que é uma chamada de sistema, pessoal? Sim, sim. Eu desvio a execução do programa que estava executando para chamar o sistema operacional, para o sistema operacional tratar esse erro, né, esse trap que ocorreu. Se for, pode ser que seja um erro de verdade, uma divisão por zero, ou outro erro aí que foi causado, certo? Um underflow, um overflow, tá? Pode ser que seja um erro desse, o sistema operacional tenha que lidar com esse erro também. Mas pode ser que seja apenas o caso do programa de usuário ter tentado executar uma instrução que só pode ser executada em modo núcleo. E aí, nesse caso, é o sistema operacional que tem que executar isso, até para que ele faça todas as checagens necessárias para ver se essa instrução realmente pode ser executada por esse programa, né? Por exemplo, se eu ler um arquivo, será que o dono desse programa, né, o dono desse processo, ele tem autorização para ler esse arquivo? Então, o sistema operacional tem que checar isso antes de realizar aquela operação de read, tá bom? Aquela operação de leitura, tá? Pela proteção. E aqui a gente tem aqui mais ou menos isso tudo que eu falei, só que num gráfico, né? Então, vamos supor que tem um programa que está rodando, quer fazer uma leitura, ó, chamou uma instrução de leitura de entrada e saída. Para chamar essa instrução, né, ele empilhou lá os parâmetros de entrada, né, dessa instrução aqui, dessa chamada aqui. Isso é uma chamada de sistema, na verdade, né, mas isso vai ser associado a alguma ou mais instruções lá no processador, tá? Então, foram empilhados os parâmetros de entrada e a instrução foi ser executada, né? Quando essa instrução foi ser executada, ocorreu um erro, né? Colocou o código do read no registrador, né? Decodificou essa instrução para ver qual é a instrução daquela plataforma de hardware que precisa ser executada e colocou lá. Quando colocou lá e tentou executar aquela instrução, deu erro, tá? Ocorreu um trap. Armadilha é a tradução de trap, certo? Então, gerou uma armadilha para o núcleo, não um trap. Esse trap vai ser recebido por um despachante do sistema operacional, que vai realizar algumas ações, como, por exemplo, guardar certas informações desse programa que estava rodando na CPU, porque agora quem vai rodar não é mais esse programa, é o sistema operacional. Então, algumas informações vão ser guardadas, ele vai ver qual foi a instrução que gerou esse erro, e aí vai chamar dentro de um vetor aqui de tratadores de chamada de sistema, o tratador de chamada de sistema específico para o read. E aí vai verificar se pode ser feito ou não, vai fazer todo o tratamento, vai realizar essa chamada de sistema, né, fazendo as verificações necessárias e executando a instrução, né, se for realmente permitido nesse contexto desse processo, e depois retorna aqui para o processo que chamou, para voltar a executar esse processo que chamou, certo? Então, é uma chamada de sistema, é o desvio da execução de um programa que estava executando, tentou executar uma operação que não é permitida em modo usuário, então, a computação, né, o processamento é desviado para o sistema operacional, né, que vai tratar desse erro, né, dessa chamada de sistema, e depois voltar e retornar o processador para aquele processo que estava rodando anteriormente, certo? Sim, Bruno está dizendo. Então, só para a gente terminar, vamos ver. Qual é o programa que é chamado o tempo todo e tem que executar o tempo todo para que os outros programas possam progredir na sua execução? O SEO, tá? Então, daí você já tem uma noção
de alguns requisitos que são muito importantes quando a gente está desenvolvendo um SEO, né? Um dos mais importantes é o desempenho, né? Se o sistema operacional está sendo chamado o tempo todo, né, para realizar, por exemplo, para realizar qualquer operação de entrada e saída, e também para resolver outros pepinos, né? Eu quero executar a próxima instrução do programa que tem que ser executada e não está na memória, está no disco, tem que ser trazida. Quem é que vai resolver isso? É o sistema operacional. Então, se ele tem que executar o tempo todo, tem que ser algo muito bem pensado para que ele não tome muito tempo de processamento, para que ele também não gaste muito espaço em disco ou em memória, e que também não tome muito tempo de processamento. Então, todas as decisões que são tomadas no desenvolvimento desse software, que é o sistema operacional, elas são muito associadas a esse requisito de desempenho, né? Claro que tem outros, né, de segurança, de confiabilidade, mas esse requisito de desempenho do sistema operacional não monopolizar os recursos, né, já que ele vai ser chamado o tempo todo, ele é muito importante.